FM Network. Muitíssimo boa tarde, senhores, senhoras, espectadores, ouvintes, todas as pessoas acompanhando este belíssimo time em todo o planeta Terra, ou até em locais imaginários, onde você nunca imaginava estar antes. Estamos ao vivo aqui em twitch.tv/BlackYellowBR para fazer mais uma edição de nossa live pós-jogo e podcast Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, extasiado com a vitória hoje. Voltamos a falar de vitória, cara. Tinha um mês que a gente não falava de vitória, Ricardo. Boa tarde. Eu tinha esquecido como era esse gostinho de vitória, fazia tempo. Confesso que eu pensei que a gente não ia ouvir isso por um tempo também, não seria hoje, mas o Pittsburgh Steelers sempre tira um coelhinho da cartola nessas situações e no pior momento possível, no cenário mais adverso possível, consegue dar a volta por cima e arranca uma vitória de Tom Brady e seus liderados no Acrisure Stadium. Genial, genial. Que vitória. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Danilo, Ricardo, pessoal que tá chegando no chat, pessoal que também tá ouvindo o podcast. Que vitória. Os Steelers vence, não tem jeito. Pittsburgh Steelers 20, Tampa Bay Buccaneers 18, resultado dessa tarde de hoje. Um jogo que a gente esperava sair massacrado. Olha só, a gente conseguiu uma vitória, a primeira vitória da temporada em casa, inclusive. Tem uma série de fatores positivos aí que a gente vai discutir daqui a pouco, assim que a gente voltar dos recados da nossa FN Network. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Vamos falar desse jogo, Ricardo. Seu destaque inicial pra gente abrir essa partida, do jeito que você quiser. Semana passada a gente falou muito sobre o coletivo do Steelers, aquela sensação que a gente saiu, que a gente foi batido, que Mike Tomlin não arriscou a quarta descida quando deveria arriscar. Era um time entregue em campo, basicamente, e hoje a gente já viu uma postura totalmente o contrário. Então teve uma quarta descida para 1 jarda no início do jogo, se não me engano, foi na primeira campanha, inclusive, que o time arriscou, foi lá e naquele momento o estádio já entrou em erupção, o ataque entrou em erupção e a campanha eventualmente acabou terminando em touchdown. Então se a gente na semana passada falou muito sobre o coletivo do Steelers, hoje começa falando bem do coletivo do Steelers, que se superou como pôde, principalmente na defesa, bastante desfalcada, como a gente sabe, com o jogador de practice squad ali na secundária, Josh Jackson, o James Pierre, enfim, Quincy Wilson, Elijah Riley, enfim, então uma secundária desfocada contra Tom Brady, com Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage. Aí vai destaque para os 2 primeiros. E o coletivo da defesa conseguiu, nos momentos decisivos que se tinha, segurar. A narrativa do jogo enverga, mas não quebra. Foi isso que aconteceu. Enverga, mas não quebra. Deixou o Bucks caminhar o campo quando tem que caminhar. Se manteve naquele range, aquele limite, melhor falando, que a gente sempre fala. Esse time não pode exceder mais do que 20 pontos no jogo, senão não ganha. 18 pontos hoje cedidos. No limite do limite. Anotamos 20. É o teto que esse ataque aparentemente tem. E vencemos. E com um ataque... Que narrativa torta, né, Léo? A gente precisou de Mitch Trubisky entrar no jogo. Mitch Trubisky fez o primeiro passe para touchdown de um wide receiver nessa temporada. É o primeiro passe para touchdown de um wide receiver na temporada.
E um primeiro passe de um wide receiver, o primeiro wide receiver dos Steelers que faz um passe, né? Então a gente teve o Trubisky aí na jogada anterior, jogando como wide receiver, no Wildcat, que não deu muito pra entender o motivo do Sr. Matt Canada chamar essa jogada, mas deu tudo certo. Uma boa jogada que acabou ganhando jarda com o Najee, e aí, passe pra touchdown. Cara, que jogo... Que jogo. É surreal. A secundária foi a melhor secundária que a gente teve na liga, cara, talvez em 2 anos. Eu não lembro da secundária ter jogado um jogo tão bem quanto jogou hoje, né? Tirando esse ano e o passado. Ataque conseguiu render, conseguiu levar. Nossa primeira campanha foi de 6 minutos. Terminou no touchdown, cara. A gente teve touchdown na primeira campanha. A gente teve em 2022, a gente teve touchdown na primeira campanha. Isso é realmente a mudança. E o Tomlin sempre fala do tal do spark que tá faltando no ataque. Hoje foi ver o Trubisky que dá esse spark, né? Quem não acompanhou o jogo inteiramente, a gente começou, claro, com o Kenny Pickett como titular, mas no meio do terceiro quarto, sofreu um sack, ou uma pancada, na verdade, caiu, bateu a cabeça no chão e isso automaticamente coloca o jogador no protocolo de concussão. Não é mais só capacete com capacete, ele não precisa só demonstrar uma estabilidade mecânica, bateu a cabeça no chão, você precisa ser verificado. E aí ele foi levado pra tenda, levado pro vestiário e tirado do jogo. Mitch Trubisky entrando de volta para o pesadelo de todas as torcidas. Trubisky fez das suas, mas conseguiu manter a vitória dos Steelers. O Steelers estava ganhando aquele ponto. Aliás, o Steelers liderou o jogo inteiro, né? Basicamente, assim que ele pegou a liderança, não devolveu mais. Que é uma coisa inacreditável de se ver assim, um Steelers jogando contra o Tom Brady, que ok, não é o mesmo Tom Brady, não tem sido o mesmo Tom Brady instinto assassino que a gente sempre viu durante toda a nossa vida. Aí, mas saiu com a vitória. O Steelers saiu com a vitória, é o que interessa, bicho. A gente não precisa pisar, tripudiar em cima do time derrotado nessa tarde. Tá rolando só as entrevistas e não é muito comum a gente ouvir isso do outro lado. Mas o Todd Bowles principalmente falou, com outras palavras, claro, levamos o nó tático do Pittsburgh Steelers hoje. Palavras do Todd Bowles. Os jogadores executaram melhor e levamos um nó tático da comissão técnica deles. Deu total mérito pro Steelers e a comissão técnica e vamos seguir a vida. Diz que fizeram um ótimo esquema defensivo, principalmente, para poder parar o ataque. E aí o esquema defensivo do Steelers hoje foi o quê? Mandou blitz uma vez o jogo todo. Isso não é muito comum. O Next Gen Stats, no intervalo, disse que o Steelers, no intervalo do jogo, não mandou uma blitz sequer para cima de Tom Brady. Pressão se manteve só com os 4 homens, e normalmente é assim que se vence de Tom Brady mesmo, historicamente, todo mundo sabe, é assim que se vence de Tom Brady, você não vai vencer de Tom Brady mandando blitz. Fizeram isso, pressão de 4 homens, e isso só tinha acontecido com isso a última vez, foi em 2017 contra o Packers, intervalo da partida. Demos um nó tático no ataque de Tampa Bay e do seu Tom Brady. Vou deixar isso destacado. É isso. Já, então, tacar o primeiro destaque individual, que precisa ser Steven Sims, nosso retornador, porque esse sim deu o spark que o time precisava. Você começa já o terceiro quarto com um retorno botando o Steelers já na red zone. Foi o quê? Linha de 10? 89 jardas de retorno. 89 jardas, foi na linha de 11. Linha de 11. Coisa linda, bicho. Coisa linda. Depois ainda teve um retorno de punch pra 24 jardas. É assim que você ganha o seu lugar no time titular. Não tem como evitar isso aí. Cara, assumiu a titularidade, né? Depois de hoje não tem como. A gente pagou o Gunner, mas, cara, desculpa. A gente teve o Gunner. Em uma corrida, o Steven Sims correu mais do que o Gunner na temporada inteira, nas 5 primeiras semanas. Já é o bastante pra manter ele como titular. É sensacional. Fez um jogo, cara, quase impecável como retornador. A única corrida ruim, entre aspas, foi uma corrida que ele começa bem, ele vê que vai dar ruim, ele tenta sair, dá a volta por trás, acaba que perde jarda, mas, cara, ele conseguiu ainda se manter a bola, que retornar sozinho, sendo atacado por 4 caras, a chance de um fumble é enorme, né? Mas ele conseguiu manter a bola e ainda deixou de perder algumas jardinhas. É um desempenho excelente, ganha a vaga completa, e ganha esse belíssimo, quase um poema, nosso Thiago. Um dia isso entra em forma de música mesmo. Mais destaques positivos, Ricardo. Eu quero dar destaque para toda a secundária. Toda a secundária, até um amigo aqui no chat perguntou, quero 16 que anulou o Mike Evans, o seu Josh Jackson. O James Pierre apareceu muito bem em situações de terceira descida hoje, Trey Norwood, e principalmente a pessoa que o Mike Tomlin acabou, inclusive, de elogiar bastante, que talvez ele não tenha feito grandes jogadas que se destacam nos números, mas o Terrell Edmonds, como a pessoa mais veterana da secundária hoje em campo, basicamente, foi o responsável por organizar a secundária, se comunicar com os companheiros, que muitos estavam fazendo a primeira parte da temporada, e conseguiu fazer
isso muito, muito, muito bem, novamente, contra um potentíssimo ataque aéreo do Tampa Bay Buccaneers. Então, a secundária se superou. Normalmente, tem muitas pessoas que não são fã da mentalidade, eu super entendo, há de se questionar mesmo, mas o Next Man Up hoje surtiu bastante efeito, como a gente não via em muito tempo. Um jogaço. De todos, eventualmente tiveram lá seus vacilos, mas Tom Brady, Chris Godwin e Mike Evans. Inevitável que em algum momento a gente não fosse ceder alguma jogada. Mas mesmo assim, todos conseguiram se sair muito, muito bem. Bolette sendo muito bem usado, atacando a linha de scrimmage. O próprio Edmonds, você atacando a linha de scrimmage também. O Edmonds, aquele que é base sneak do Tom Brady, agarrando o Tom Brady pela cintura, não deixando ele avançar. Gigante partida toda a secundária. Deixar o destaque mais do que especial pro Terrell Edmonds aqui, por esse elogio que o Tom deu pra ele, ter sido esse pilar de sustentação na secundária hoje. Acrescentando só na secundária, tem uma jogada que a gente consegue um saque no Tom Brady. Os caras estavam achando terceira pro gol, linha de 11 jardas, se eu não me engano, logo no terceiro quarto, e cara, você vê a câmera por trás, a câmera pela visão do Tom Brady, não tem ninguém desmarcado, não tem o menor espaço pra ele passar a bola. A secundária, um jogo de verdade. Fazia tempo que a gente não via uma secundária tão boa no Steelers em uma partida. Acho que o maior destaque é realmente o que o Ricardo falou. O Next Man Up funcionando aí nessa vez. Né? 3 jogadores que não tinham a menor perspectiva de estar vendo o campo tanto, jogaram muita bola. Isso, e é mais um tipo de jogador que se impõe a ponto de, quando você vai recuperando os seus titulares, eles vão ter que entrar mais forte na rotação, porque você mostra um desempenho desse tamanho, você precisa ter aumentando sua participação. Quer dizer que imediatamente os Steelers já tem que promover exatamente essa secundária para ser a titular, não pode nunca mais ver Não, minha gente, pelo amor de Deus. Só que você pode ter mais calma para colocar os caras, você pode colocar aos poucos, você pode aumentar a rotação deles, fazer uma competição, ver realmente quem tá indo melhor na situação, usar a mão quente, é o que Ricardo fala o tempo inteiro, não serve só para running back não, para outras posições também. Quem tá indo bem precisa estar trabalhando e aparecendo mais. E todos os destaques para os jogadores que realmente resolveram nesta tarde de hoje. Mas, mande, vai. Eu ia falar de defesa. Defesa, a lista é grande hoje. Estamos todos na defesa. Acho que queimei, mas eu quero gritar o nome do Larry Ogunjobi hoje, chutando a linha ofensiva do Bucks, como a gente não via. O Canré jogou muito também, os dois jogaram demais. O Larry Ogunjobi, tanto pressionando quanto contra a corrida, um monstro, chutando o que tinha que chutar ali no meio da linha ofensiva do Buccaneers. E novamente, para você ganhar Tom Brady, só o Canré dando pressão no meio não ia dar certo. Larry Ogunjobi, se fosse só o Canré dando pressão, a gente não teria tido o sucesso que a gente teve. Ainda bem que a gente tem uma dupla hoje para Canré, como a gente não teve ano passado, por exemplo. Eu senti muita falta de alguém fazendo dupla com ele. Então, Larry Ogunjobi, um nome a ser exaltado. Eu acrescento mais 2 do lado. Não só ele, mas Ken Hayward também merece ser exaltado. O cara fez um jogo muito bom hoje. Diferente do que vinha fazendo. E, cara, Highsmith também muito bem. Não apareceu tanto, mas, cara, gerou muita pressão. Teve um strip sack, né? Que ele consegue gerar um fumble no Tom Brady que eles recuperam, mas foi uma jogada muito importante pro time conseguir avançar. Era uma 2ª para 4, virou uma 3ª para 16. Então, pô, excelente. E de defesa, Myles Jack. Myles Jack também, cara, mais um jogo seguro, mais um jogo defendendo o passe no jogo aéreo. Diferente de Spillane, que a gente ainda vai falar dele. Um jogo muito regular. É um cara que, apesar do time adversário fazer jogadas, ele tá sempre evitando o first down, tá sempre buscando um tackle for loss aqui. Muito bem hoje. A gente passou nos 3 níveis, né? A gente de secundária, a gente falou de DL, a gente falou de linebackers. Quero falar de mais um jogador do DL. Pode falar, então, porque o meu é mais agrupado, vai lá. Isaiah Loudermilk. Loudermilk teve um bom início de jogo, muito bom início de jogo. Foi o que Mike Tomlin frisou muito. É meio óbvio a gente falar isso, né? Mas se frisa ainda mais pelo ritmo que a defesa do Steelers estava vindo da partida contra o Bills. Tem que manter esse jogo parelho, E no início do jogo, o Loudermilk apareceu muito, muito, muito bem. Pedindo passagem para poder ser ativo em dia de jogo ou criar pelo menos uma dúvida ali. O Alualo não tá bem nessa temporada, já perdeu vaga para o Montrevious Adams. Alualo, quando entrou em campo hoje, teve um holding defensivo na linha de defesa, é algo raro. O Alualo já tá com a idade avançada e tudo mais. Então, o Loudermilk vai criar no mínimo uma interrogação na cabeça ali do Carl Dumba, Terrell Walsh e do Mike Tomlin.
na linha defensiva. Momento ótimo pra ele tá bem, né? Leal, ele vai perder os próximos 3 jogos. Momento bom pra ele aparecer. É isso, e um bom momento pra uma bela lembrança aqui. A gente tá falando de DL, né? Cardoso lembra. Primeira vitória sem TJ Watt desde 2017. Nunca o Steelers tinha ganhado com o Watt fora de jogo, e assim conseguimos pela primeira vez. Já tinha umas 8 derrotas e um empate. Acho que era coisa 1-7-1, perigoso, mas. Ou 1-8-1, coisa assim. Exatamente, uma vitória. Meu destaque é pra defesa em red zone. É o princípio que o Ricardo trouxe e enverga, mas não quebra, tá? A Tampa foi 3 vezes a red zone, saiu 0-3 pra começar o jogo. Depois eles foram mais uma vez e conseguiram mais 2 vezes, um touchdown e mais nada. Então 1-4 pra uma defesa que tava deixando passar tudo. Foi uma coesão absurda, inclusive segurando o quarterback sneak do Tom Brady, tá? Como lembra Carlos, desde 2005, a gente não vê, o cara é o rei do sneak, toda a transmissão da NFL eles já lembram essa situação. Eu, inclusive, achava que o sneak tinha sido na 4ª descida, não vou mentir pra vocês não, foi na 3ª, 0-1, e depois eles conseguiram o first down com o Fournette, mas parar a jogada mais letal quase da liga inteira foi fantástico, então envergou, mas não quebrou. Parabéns aí pros Steelers, muito, muito forte nessa situação. A gente pode passar para ataque também, porque basicamente a defesa inteira foi bem, né? Sim. Ataque. Até o Spillane fez a boa jogada a cada 2 anos dele, quando ele impediu o touchdown. A última foi aquela pick six contra o Ravens. 2 anos depois ele faz essa agora contra o Bucks. Daqui a 2 anos ele arruma outra. Mas também, pra compensar, touchdown na conta dele, né? Mas tá exigindo demais, né? A primeira observação era ele, pô. O comentarista, o guerreiro comentarista, porque eu não vou lembrar qual é o nome do cara nem a pau, ele o tempo inteiro falava, olha, estão passando em cima do Spillane, destaque em cima do Spillane, era sempre, e não era porque o Spillane, na maioria das vezes, estava ali junto na cobertura, é porque era a zona do campo onde ele estava, ele desloca pra pegar a atenção de alguma outra pessoa, tá lá a bola, exatamente na zona que ele deixou, ou ele tá apertadinho com o jogador, mas a bola passa um palmo na frente do que ele consegue alcançar e vai certinho no recebedor. Mas, em termos gerais, ele foi bem sim, é porque ele foi bastante explorado. Nesse jogo, em termos de ataque, a gente precisa destacar os wide receivers, né? Porque era o tipo de jogo que a gente pedia para que eles ajudem o quarterback. Até uma jogada... A jogada da pancada que Kenny Pickett sai, que a bola fica... Eu acho que é essa, que a bola fica se debatendo, rodando, e Deontay Johnson volta para ajudar, faz a recepção e consegue um avanço até. Eram 27 jardas na jogada, se não me engano. Uma jogada grande, porque a gente acaba voltando 10 jardas, né? Por causa de um holding. Então os caras realmente apareceram em terceiras descidas, o que é sensacional. Claypool converteu aqui, de acordo com o Steelers Depot, uma terceira para 15, uma terceira para 16 e uma terceira para 11, sabe? Isso é coisa grande, isso é coisa muito grande. É coisa de wide receiver, quando você demanda, ele aparece. 7 de 7 para ele. Ele recebeu 7 bolas, pegou as 7. Deontay Johnson, 5 de 7. Os 2 jogadores que a gente esperava segurar a bola, seguraram hoje. A gente não teve nenhum problema. Inclusive, as 2 bolas do Deontay Johnson que contabilizaram como target foram 2 bolas que o Pickett jogou a bola para fora. Só que tem que jogar em direção em alguém e jogar em direção ao Deontay. É isso que a gente precisa. E aí, Ricardo, vamos falar de ataques? Quer falar das wide receivers? Sim, todos muito bem hoje, todos muito seguros em campo, principalmente. Se tem alguma unidade que talvez tenha entendido um pouco do recado da partida da semana passada, sem dúvidas, foram os wide receivers. Aquelas final de jogo com o Claypool sendo decisivo em terceira descida para muitas jardas, quando a gente tava no fundo do buraco, gigantesco mesmo. E foi até pontos que chamaram muita atenção ao longo da semana sobre que o Claypool tava muito preguiçoso contra o Bills, o Claypool... Já de algumas partidas, né? Teve aquela interceptação contra o Jets, ele foi com a mão mole para fazer a recepção, então hoje ele tava muito bem, e os matchups que ele venceu, principalmente no final do quarto quarto, no final do jogo, na terceira descida, foi contra o Devin White e contra o Anthony, o Winfield. 2 jogadores elites, basicamente. E o Truba disse que achou muito bem o Claypool para poder converter essas bolas. O Claypool saindo do slot, sendo aquele big slot que a gente tanto deseja que ele seja, ajudando seu quarterback. Então, se Tony Romo disse semana passada contra o Bills que o Claypool não é muito amigável para o quarterback, hoje ele foi o melhor amigo da vizinhança do quarterback, na ausência do Muff, que provavelmente essas bolas seriam muito em direção pro Pat Fremont, que é um alvo de muita confiança em situação de terceira descida. Sem o Muff, o Claypool preencheu, como os americanos gostam de falar, os sapatos grandes deixados por ele e teve muito sucesso. Muitíssimo sucesso. Então foi um
um excelente jogo dos nossos wide receivers. O jogo corrido não entrou tanto. Tinha até momentos em que era para chamar mais até o jogo corrido, principalmente a hora de gastar um relógio ali no final. Najee Harris, 14 corridas, 42 jardas, 2 de Pickett para 16, aí tem 5 corridas com wide receivers. Mitch Trubisky teve 6 carregadas para 5 jardas. E Warren teve 2 para 2. Ele foi muito mais um running back de proteção em terceira descida do que exatamente acionado para corrida. E o que nos leva ao último ponto aí desse ataque, que é quarterbacks. Kenny Pickett, para mim, fica em ponto neutro nesse jogo. Ele levava o time, mas não foi especial na partida. O Mitch Trubisky ganha uma estrelinha, porque ele ganhou o jogo pro Steelers. Quer dizer, ele manteve a vantagem dos Steelers. Então, o que é que vocês acham aí? O que é que você acha, Léo? Cara, eu gostei do Pickett, campo. Acho que o maior problema em quarterback não foi em quarterback, de novo, foi play calling, porque, cara, Matt Canada, a gente, depois do retorno do Steve Sims, a gente conseguiu uma jogada rápida, fomos para a segunda para 4. A gente não correu a bola na linha de 7 jardas do campo de ataque. Então, acho que eu senti falta na hora de chamar jogadas. A gente chamou corrida quando era pra chamar passe, chamou passe quando era pra chamar corrida. E a OL teve um jogo muito ruim, o que atrapalhou. Mas mesmo assim, cara, Pickett, a postura dele em campo me agrada muito. Então, por isso que eu fico tranquilo. Ele conseguiu estar em campo apanhando, tomando pressão, sabendo a hora de jogar a bola fora, cara. Parecia que a gente tava vendo muito mais um jogo de Aaron Rodgers do que um jogo de Big Ben, por exemplo. Não viu que não ia arrumar nada, joga a bola fora. Não forçava jogadas, não teve nenhum turnover por conta disso. Teve seu primeiro passe para touchdown, que foi numa belo drive comandado por ele. E Trubisky, cara, entrou muito bem. Trubisky teve, se eu não me engano, a maior nota, o maior QB rating da rodada até agora, 142.4. 9 bolas, ele passou, 12 bolas passadas, cravou 9, meteu 144 jardas, touchdown. Teve uma jogada muito inteligente, que foi na bola pro Conor Hayward, que ele pede o snap rápido, enquanto o Bucks ainda tava com 12 jogadores em campo, então ele garantiu uma free play ali, conseguiu conectar rápido no Conor Hayward e proporcionou o touchdown por causa disso. Então, cara, acho que pela primeira vez no ano, 2 dedão pro alto pros 2 QBs, nada a reclamar, de verdade. Talvez até se o Trubisky não tivesse entrado, talvez a gente não teria ganhado esse jogo. Então, 2 pra ele e 2 estrelinhas pra ele e 1 estrelinha pro Kenny Pickett. O Léo estava perfeito na colocação, até a última. Acho que com o Pickett a gente ganhava também. Acho que com o Pickett a gente iria conseguir. O Pickett não é um quarterback rookie. A maturidade que ele tem é muito diferente. Ele ali dentro do pocket, ele comandando o ataque, é diferente do Trubisky. Até em alguns momentos do Trubisky em campo, a gente via aquele Trubisky do início da temporada com medo, pavoroso, meio rap fit, podemos dizer, o pinguim, as pezinhas sempre tremendo. Mas o Trubisky realmente entrou muito bem, assumiu a responsabilidade, foi extremamente elogiado. Não à toa o Trubisky segue sendo capitão do ataque, junto com o Najee Harris, muito pelo que a gente viu hoje. De fato, o Trubisky tem muitos méritos pela vitória hoje. Mas eu daria 2 estrelinhas para os dois. Acho que esse ataque a gente vai constantemente conviver com um si chamado Matt Canada. Si do Matt Canada. É um ataque... Apesar do Matt Canada ser extremamente conhecido não só no college football, na NFL e todo mundo do futebol americano por ser uma mente extremamente criativa, é um ataque extremamente previsível. Muito previsível. Os dois, qualquer avanço que o ataque tem, não é mérito do Matt Canada, deve ser mérito do quarterback. Ricardo, eu citei muito Trubisky por conta do drive do touchdown, que foi o no-huddle. Então, o Trubisky que chamou as jogadas, o Trubisky que fez a bola acontecer, e eu não sei se o Kenny Pickett teria ainda o peito de fazer isso. Acho que, cara, a situação do Trubisky, porque ele não tem nada a perder. Ele já tá, pelo contrário, ele já tem coisa a ganhar. Então ele tem mais que arriscar mesmo. Por isso que eu acho que seria mais complicado vencer um jogo com o Kenny Pickett tendo que ouvir Matt Canada. O problema não é o Kenny Pickett, o problema é o Matt Canada. E o fato do Trubisky não ter precisado ouvir deu a vitória. Estão muitos destaques positivos, porque uma vitória desse calibre merece. Você tem mais destaques positivos ou a gente para esse setor por aí? Só mais um. Conor Hayward teve 2 jogadas e jogou igual gente grande. Era um cara que eu não esperava muita coisa. Hoje não colocaria como ponto positivo, mas uma menção honrosa, que a jogada dele de 45 jardas foi muito na conta dele também. Ele teve a inteligência de saber a hora de cortar, a hora de segurar, ganhou tempo. Então fica aqui minha menção honrosa. Muito
muito bem lembrado, Dr. Velociraptor. Kenny Pickett entra na estatística de calouros a vencer Tom Brady. São 6 derrotas agora. O primeiro foi Ben Roethlisberger em 2004. E o último? E o mais recente. E o último, provavelmente. O último provavelmente vai ser o Pickett. Tem que ser o último. A história pede isso. Exato. O meu desvio de atenção, eu fui atrás pra ver o que é que tem no calendário do Buccaneers e ver se Pickett pode ser o último, né? Bom, eles jogam 2 vezes ainda contra o Panthers, que tem... Pera, o Panthers tem qual? Não, tô falando com o Titans. O Matt Corral tem, mas o Matt Corral é verdade. Mas o Matt Corral tá fora da temporada já. Então não pode. Pode ser o último jogo da temporada contra o Falcons, né? Se Desmond Ridder conseguir sair com essa vitória, verdade. pode ser o último. Dia 7 ou dia 8 de janeiro, mas aí é problema pro... sei lá como é que o podcast do Buccaneers chama. O Buckscast. Deixa eles se resolverem com essa questão. Estamos positivos, Ricardo? Falou muito bem do Conor Hayward. Boa lembrança. Inclusive o Conor Hayward entrou como fullback naquele QB sneak no final do jogo, empurrando lá o Pickett. O Pickett não, o Trubisky para o first down. Muito inteligente em campo, free play, conseguiu identificar muito bem. Então, uma boa lembrança para ele. E o ataque, qualquer avanço que esse ataque tenha com esse coordenador ofensivo na sideline é algo para se comemorar. Então, parabéns aos atacantes, aos jogadores de ataque do Steelers. Vamos pra... A gente, apesar da vitória, tem uns destaques negativos. Poucos. Comparado com o que foi semana passada, que foi basicamente bate em todo mundo, são poucos. Kevin Dotson é um destaque negativo. A quantidade, 2 faltas no primeiro tempo, um false start, depois um holding. Ele chegou atrasado no field goal do Boswell. Ele estava atrasado, forçou os Steelers a chamar um timeout. O holding que impediu... Vê a sequência de jogada. Kenny Pickett foi sacado, teve um holding na jogada e o cara que Kevin Dotson tava segurando saiu do holding, passou e veio dar a pancada em Pickett. Foi aí que ele saiu da partida. Então, bicho, o comentarista falou umas 3 vezes. Se você vai segurar o cara, pelo menos segura ele até ele não bater no seu quarterback, sabe? Mantenha essa sua proteção até o final e ele não manteve, precisa ser destaque negativo. Mais um, Léo. Bom, além da OL inteira e Matt Canada, que eu acho que é meio óbvio, eu coloco o Spillane por conta do touchdown, que não foi só esse lance, ele foi mal no jogo. Ele teve um lance bom, mas no restante ele cedeu muito espaço. É estranho ver ele em campo. Eu entendo que ele é o cara que faz a leitura, mas desculpa, irmão. Se ele faz leitura, ele tem que estar do lado de fora como assistente técnico, não como jogador, porque ele não executa. Então, mais um tackle que ele perde, tackle importante, que acaba gerando um touchdown. Então, eu não consigo não deixar ele como a única coisa negativa da defesa hoje. É isso. Você quer trazer um negativo, Ricardo? Já falei bastante do seu Matt Canada, membro presente aqui nas partes negativas da semana. Falou bem do Kevin Dotson, da tragédia. Hoje, pior jogo da carreira do Kevin Dotson por uma boa margem, eu diria. Eu estava pensando, quando vocês estavam falando, quem seria destaque negativo hoje, fora esses. É um pouco difícil poder afirmar alguém sobre aquelas... E assim, eu entendo até, se tem uma hora que você deve fazer falta, é naquela hora mesmo, que foram 2 false start contra o field goal do Buccaneers, quando o Buccaneers estava em situações para mais de 5 jardas e uma vez o Trey Norwood e outra vez o James Pierre queimaram um pouco a largada para poder tentarem bloquear e não conseguiram, tentaram arrancar o Aldomica Fitzpatrick, não rolou. Mas, assim, eu entendo arriscarem um pouco mais ali, porque era uma situação curta para field goal, seria automático de todo jeito e não daria um first down automático para a equipe do Buccaneers. Beleza, tudo bem. Mas 2 vezes seguida é difícil, né? É a parte negativa. É ruim. Eu entendo a agressividade, eu entendo. Eu concordo bastante, mas isso tem que ser destacado, tem que ser pontuado. A OL toda como unidade não teve um bom dia. O Mason Cole, com aquele snap no pior momento possível, a gente não vai lembrar porque o Trubisky salvou naquela terceira para 16, mas se não fosse... Era uma segunda para 3. Era pra segunda pra... Pra 3, Najee conseguiu uma corrida, ele conseguiu arrastar os caras 7 jardas, porque ele, desde da linha de scrimmage, ele foi agarrado e, um lance desse. E o Mason Cole faz aquela pataquada, mas pro pior momento possível. O Mason Cole, que até então na temporada era um dos bastiões da linha ofensiva, que vem fazendo uma temporada sólida, errou no snap na pior hora possível. E ainda bem que a gente conseguiu recuperar. Porque a gente recupera ali, fim de jogo, basicamente. Tem muito o que fazer. E a gente
gente conseguiu dar a volta por cima. Não vai ser lembrado esse lance, que a gente venceu. Acho que fique registrado esse trabalho do Mason. Perfeitamente. Acho que é por aí de negativo. Vamos curtir bastante essa vitória. Dando uma passada em perguntas. Então, você que está aí nos assistindo ao vivo, perguntas liberadas. O Carlos, antes disso, fala de Cameron Brate, que foi hospitalizado com uma possível lesão no pescoço, que é uma região bastante séria. Mas temos notícias sobre até ele, sobre Kenny Pickett, Ricardo. Protocolo de concussão é doideira, né? Mike Tony só comentou Kenny Pickett, protocolo de concussão, não se dá ainda para afirmar se na próxima semana ele não joga. Mas ele tem uma chance porque ele não tem histórico. O Pat Frymouth, por exemplo, ele teve a concussão, mas ele já tem um histórico, infelizmente, de concussões. O Pickett, não. Então isso acaba ficando um pouco a favor dele. A concussão é aquilo, né? A cabeça do cara não tem como a gente ver muito a olho nu, podemos dizer. Vai ver muito como ele vai reagir ao longo da semana. Então sabemos que ele tem condições. A gente teve 2 jogadores fora essa semana que participaram do protocolo de concussão. Não só o Murphy, mas também o Levi Wallace. Mas esses foram lances piores, né? Foram lances mais... O Murphy, pelo histórico, o Levi Wallace foi um lance bem feio. Pelo que aconteceu na liga nessas últimas semanas, com o Dolphins principalmente, teve 3 QBs, hoje teve 3º QB participando do protocolo de concussão. Eu acho que o Pickett não joga semana que vem. Acho que a liga vai querer segurar pra falar que estão... Pra tentar mostrar um pouco de trabalho, né? Mas, por enquanto, nada oficialmente. Então é isso. O pior da história é que o Miami Dolphins, que é o próximo adversário dos Steelers, ele tá super envolvido nas discussões de protocolo de concussão, né? Porque ele já tirou o Tua, na verdade, colocou de volta o Tua em campo, porque um médico independente teria autorizado, mas aí depois foram revisar, o médico independente foi demitido, foi tirado dessa função, e instauraram, graças a esse jogo, um protocolo mais rígido a isso. Na semana seguinte, o Terry Bridgewater, ele entra e o protocolo força ele a se retirar de campo, e aí o Dolphins precisa jogar com o 3º quarterback, então eles estão bem no olho do furacão aí nessa história, estão bem fortes nessa situação. De positivo, o Bridgewater voltou hoje, depois que o 3º QB saiu machucado. Se não me engano, foi concussão também. O Bridgewater voltou pra campo hoje, então teve uma semana e conseguiu ser aprovado no protocolo, né? Vamos torcer aí pro Pickett. Mais perguntas aqui sobre a situação de quarterback reserva neste time. Trubisky foi melhor do que o Pickett, o banco fez bem, tem um backup melhor ou melhor levar a Mason Rudolph? Não tem motivo nenhum para levar a Mason Rudolph. Essa pergunta, inclusive, só está incluída nesse programa para marcar na lista de que a menção semanal a Mason Rudolph precisa ser feita. Parabéns, Justin. Essa cumpriu bem o papel aqui. Acho que o último setor que a gente não mencionou, Presley Harvin, Léo. O que você achou do jogo do rapaz? Depois de falar muito mal dele no último jogo, cara, belo jogo do Presley Harvin hoje, cara. Que jogaço. Foi muito bem no chute, em todos os lances. Não teve um chute questionável. Acho que o mais difícil que ele fez foi um dentro da endzone, que ele não tinha muito espaço, ele teve que chutar a bola mais alta, mas ainda assim conseguiu aí mais de 50 jardas. Acho que a gente esqueceu de colocar ele. Foi um fator bem positivo no jogo de hoje. É que o histórico não ajudou também muito, né? Quem já pode voltar essa semana? Só que eu não sei. Eu sei que DeMarvin Leal não volta, porque ele foi colocado na injury reserve e ele precisa ficar pelo menos 4 jogos de fora. Esse foi o primeiro. Eu não conto com ninguém não, cara. Acho que o Minka já estava fazendo um trabalho hoje de aquecimento, por exemplo. Deve voltar. Acredito que sim, o Minka deve voltar. Eu acho que ele vai o Wallace, Ken Sutton e o Frymouth também. Eu acho que eles voltam. Acredito que eles voltam. Acho que tem o Calvin Austin, né? O Calvin Austin ele tem até essa semana para ser reativado. Acho que vai fechar a janela de 3 semanas dele, né? O Calvin Austin. Mas eu acho que ele vai ser reativado e ainda não, a gente não vai usar ele ainda. Aí vai o Gunner ou venha o Chelsea venha a ser dispensado aí. Precisamente, porque o Steelers precisa obrigatoriamente abrir uma vaga pra ele. Senão ele volta pra injury reserve e fica lá o resto da temporada inteira. Veloz e rápido. Sem drops hoje. Acabou a era dos drops, cara? Não tem como prever. Vamos torcer toda semana que sim. Vamos torcer toda semana que sim. Jogo seguro dos wide receivers hoje, mas é muito drop é uma questão, não dá pra gente poder prever. E não é nem muito. Os drops que os Steelers têm é porque são situações muito capitais do jogo. É uma situação terceira descida que o time poderia ter avançado um pouco mais e tem o drop do Deontay Johnson, acaba ficando marcado. Porque número por número, quando a gente olha, o Deontay Johnson tá com tantos drops nessa temporada, até como já foi em temporadas anteriores. É muito pelo momento do jogo. Pode ser que continue assim. Se o Deontay Johnson, principalmente, conseguir manter o foco apagar esse problema, o wide receiver, porque o que ele fica livre durante o jogo é algo absurdo. Absurdo mesmo. As rotas que ele sempre
sempre volta, cara, ele consegue, ou então que ele corta pra um lado ou pro outro, ele sempre consegue abrir 2, 3 jardas de separação. Eu só achei ele pouco usado hoje. Eu senti um pouco de falta, principalmente do Trubisky usar mais ele, mas o Claypool correspondeu bastante, então tá ótimo. É isso, a gente vai chegando ao trade deadline da NFL, e aí vem a pergunta do Ted Bones: pode acontecer uma troca Trubisky? Pode, como também não pode. Você cravaria, se daria certeza que vai acontecer? De forma alguma, mas que pode. A grande pergunta é, alguém aqui não ouviria uma proposta de troca pro Trubisky? Porque tem jogador que quando bate no telefone, queria trocar por não sei quem, você nem ouve o preço, você desliga na cara. Você ouve uma proposta? Eu ouço tranquilamente. Não só por ele, mas por uma galera aí. Tem que ouvir. E quando a gente fala que você tem que ouvir propostas de troca, isso não significa defender tanking. Tanking pros Steelers esse ano é, por exemplo, trocar TJ Watt, sabe? Dizer, o time já tá numa temporada afundada, deixa eu já começar aqui meu rebuild e ver o tanto de pique que eu consigo pelo cara. Isso é tanking. Você trocar um Trubisky, Mason Rudolph, Chase Claypool, aproveita a vitrine de hoje. Esse patamar de jogador assim, tá longe de ser tanking. Pô. Aí inteligência de mercado. Tu usou a pior pra ser exagerado mesmo. É pra ser exagerado. Eu acho que se a gente troca Pittsburgh por Albuquerque, é menos pior do que trocar o TJ Watt. É nesse nível. É pra ser bem exagerado. O que seria tanking pro Steelers? Se trocar um jogador-chave do teu time, é tanking. É você literalmente deixar o teu time pior pra você ter mais derrota e assim conseguir escolhas de draft melhor. Draft, não me entendam mal, draft é bom draftar lá em cima. Você tem acesso a jogadores melhores, mas não é tudo. Lembre-se que existem outras formas de se contratar jogador, minha gente. Assim, pensa um pouquinho. Dá pra resolver. E o que eu imagino que seja por último, Ricardo, é uma luz no fim do túnel, ganhar de Tampa, e não é um trem vindo na sua direção? Vou destacar o que Mike Tomlin e Cam Hayward falaram na coletiva após o jogo. A gente tem um longo caminho para poder percorrer ainda. Empolgação e emoção fica do lado da torcida. Pro Steelers, o discurso continua. A gente tem muito trabalho a fazer. Foi só um jogo, tem muito pra gente poder voltar ou chegar onde a gente quer. Quando o mundo tá caindo ao redor, quando o time tá no seu limite, a gente acha não vai dar. É normalmente onde Mike Tomlin consegue tirar o coelho da cartola dele. Eu até peguei um dado aqui, que um cidadão que é muito por dentro de aposta, pelo que eu tô vendo no mundo da NFL, ele trouxe, só porque eu falei, na hora que eu falei, a gente o Twitter atualizou e eu perdi a informação dele. Mas era algo do tipo, o Steelers, quando joga como zebra, após perder um jogo por 35 pontos, tem tipo 13 vitórias, por 35 pontos, leva pelo menos 35 pontos. É algo de vencer 13 vezes e perder só 3 jogos desse. O Steelers, para ter essa sequência de não ter uma campanha negativa por tantos anos, é porque normalmente responde bem a parte da seguinte: dificilmente o Steelers perde 2 jogos, 3 jogos consecutivos. A gente estava em vias de ter a maior sequência de derrotas da era Mike Tomlin. São 5 derrotas consecutivas hoje, caso a gente perdesse. E a gente conseguiu encontrar o caminho da vitória. Você pode dizer tudo ou pode dizer nada. O Steelers continua sendo um time limitado, muito limitado. Se for vencer, vai ser que nem hoje. Na emoção, na raça. Então, não encontramos essa luz no final do túnel, mas a gente tem todo o direito de se emocionar aqui durante a semana e comemorar muito essa vitória. É isso. Vamos curtir uma semana com vitória. Suas considerações finais nesse sentido aí, Léo? O que é que fez de diferente pro time ganhar esse jogo? Cara, principalmente concentração. Acho que a postura do time como um todo foi diferente nessa partida do que a gente estava vendo. A gente viu uma defesa sabendo se impor, sabendo se postar e principalmente o ataque conseguindo fazer os 2 touchdowns que a gente precisa. A defesa fez o trabalho dela, o ataque fez o trabalho dele, ganhamos a partida. A gente vem para um jogo difícil, mas não tanto quanto poderia ser contra o Dolphins. Não se sabe ainda se o Tua volta. Se o Tua voltar é mais complicado, mas sem Tua a gente tem boas chances. E, cara, terminar 3-4 é uma realidade. Terminar 4-4 é um sonho. Eu prefiro sonhar um pouquinho. A história, sonho que se sonha só, né, Ricardo? Por que não, né? Por que não? Temos até com essa mesma vontade, com os jogadores retornando, a possibilidade. O time de cima vai ser assim, semana sim, semana sim. Deixa ele parado passar desse jeito. Até por essas vitórias são extremamente comemoradas por todos, que a gente fica com a sensação de que esse time, tecnicamente falando, o roster não é dos melhores, já tem um tempo. A gente fica fazendo esses milagres que a gente fez hoje. O que teve hoje é um milagre da Pensilvânia. Essa foi a minha consideração final. A gente com essa secundária, com Josh Jackson, James
Pierre, Elijah Riley, Quincy Wilson, Trey Norwood, conseguir vencer de Tom Brady. Eu sei que agora, do nada, a semana toda foi principalmente parte da torcida alternativa ficar falando que é impossível vencer, o jogo vai perder, enfim, tudo mais, não tem jeito. Essa semana vão tentar alguma forma de desmerecer a vitória do Steelers. Tom Brady já tá velho, Tom Brady tá passando por um processo de separação, o ataque do Buccaneers não é mais o mesmo e tudo mais. Já tem gente fazendo isso, inclusive. Nunca vão dar os méritos pro Steelers. Tem que reconhecer o trabalho que a gente espera ver sempre de Tomlin, Flores e Terrell Austin, que é um triunvirato defensivo muito forte. E hoje fizeram como o Todd Bowles falou. Eles deram nó tático na gente hoje. Byron Leftwich, Tom Brady, a gente não soube o que fazer, não dá resposta para a defesa do Steelers. Mérito deles. E é isso. E é isso, sigamos. Próxima partida é o Sunday Night Football. Sim, vocês vão ver Pittsburgh Steelers no Sunday Night Football. Existe uma chance que vocês vejam o Steelers de Mitch Trubisky no Sunday Night Football. Olha que coisa maravilhosa, que delícia de perspectiva da gente fazer. Fecha esse programa dando os recados de sempre. Segue nas redes sociais, acompanha a gente nas lives aqui, twitch.tv/BlackYellowBR, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Chegando a 5.000 seguidores no Twitter, a gente reabre as vendas da nossa jersey Color Rush, que é o modelo mais belo que existe. Então é isso, a gente fecha este Black Yellow Brasil por aqui, esse episódio, fechamos esta live. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência, gigantesca audiência hoje. Isso é possível para vocês, hoje, inclusive. Hoje aí com podcasts, tá gigante a audiência, está o Steelers hoje em campo e a turma assistindo hoje a gente aqui tá Air Force Black Energy. Parabéns a todos, grande abraço. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.